Olá, muito boa noite, bem-vindos ao canal do Voo. Nós estamos ao vivo falando sobre um tema muito interessante, mais um que eu acho e muito atual, um tema muito próximo ao que a gente está vivendo. E é um tema que promete hoje mexer com as estruturas de quem nós somos. Eu sempre acredito que uma palavra ela sempre chega na hora que a gente mais precisa. E nós estamos hoje vivendo um momento que nós precisamos ter resiliência. E eu ontem perguntei para uma pessoa muito querida, que eu gosto muito dela. Ela sabe que eu estou falando. Aliás, duas pessoas que me inspiraram a fazer esse tema de hoje. Resiliência é a nossa capacidade, a nossa habilidade de superar e de fazer o nosso melhor em momentos de crise. Nós todos estamos passando por um momento muito delicado, muito tenso, muito difícil. Nós tivemos que mudar a nossa rotina, as nossas vidas, elas tomaram um sentido que a gente não conseguiu entender até agora. Nós estamos realmente chocados. E hoje, estudando para falar sobre esse tema, porque todas as segundas-feiras eu tiro esse tempo para eu poder estudar e falar sobre o tema que a gente está falando. E vocês devem ter percebido que eu sempre coloco o tema e coloco liberdade. Porque o que nós buscamos na vida sempre é a liberdade de ser e estar no mundo com a nossa melhor versão. E isso é um aprendizado que nós temos a todo dia. Todos os dias nós vivemos isso, nós buscamos sempre o melhor para nós. E hoje, falando sobre resiliência, essa capacidade que nós temos de nos reinventar na vida em momentos tão complicados igual a gente está vivendo agora. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o medo, porque a resiliência, essa nossa habilidade de lidar com o inusitado e tirarmos forças para sobreviver, o medo tá ligado. O medo é como se fosse aquele parceiro que a gente tivesse do lado e que a gente caminhasse com ele o tempo inteiro. O medo nos deixa atentos. O medo, ele não é de todo ruim, de forma alguma. O medo, ele é muito importante nas nossas vidas. O medo faz com que a gente sobreviva, porque se a gente não tiver medo, a gente vai tomar atitudes, situações que a gente não conseguiria sobreviver. E o medo tem essa capacidade de muitas vezes nos tornar fortes. Tem uma frase que eu sempre gosto de colocar ela na minha vida. Quando eu sinto medo, eu penso assim, vai com medo mesmo. Porque se a gente sentir isso, pode ser que nossas crenças, essa bagagem que a gente adquiriu na vida, essa bagagem faz com que a gente não tenha desenvoltura. E hoje, falando sobre a resiliência, essa palavra eu acho uma palavra delicada, resiliência. E nesses dias de quarentena, que nós tivemos que mudar a nossa rotina, que tivemos que trabalhar com os medos, que tivemos que trabalhar com essa insegurança,
que nós tivemos que trabalhar com o nosso ego, que nós tivemos que trabalhar com as nossas habilidades, que nós tivemos que trabalhar com quem nós realmente somos. Que a gente, quando a gente fica dentro de casa, a gente realmente descobre quem nós somos, quem são as pessoas que estão conosco quando a gente está vivendo uma quarentena com alguém, a nossa habilidade de lidar com o outro 24 por 24 horas, como eu coloquei no post. E eu queria abrir um parêntese aqui. Eu coloquei no meu Facebook, eu não estou no Facebook hoje, agora eu não estou falando nele, eu não estou conectada com ele, porque ele está apresentando um problema sério. Então eu estou fazendo a transmissão direta e estou gravando um vídeo, como eu fiz as outras 2 semanas. Então, quem me segue pelo Facebook, eu deixei um vídeo falando que eu estou pelo meu Instagram. E quem conhecer alguém que me viu falando no Facebook e falou assim, nossa, a Alba não falou. Não, eu deixei um vídeo explicando por que eu não estaria, tá bom? E o vídeo vai ser, essa mesma fala vai ser postada no Facebook e vai ser postada no meu YouTube. Quem não segue o canal do Voo, convido desde já a seguir o canal, tem vários vídeos por lá, tem outras falas, tem o meu workshop de Maceió, tem outras falas bem interessantes, que sempre prometem mexer com a capacidade mental da gente questionar a vida. Essa é a minha função, incomodar. Incomodar de uma forma que a gente possa crescer, se desenvolver essas habilidades que nós temos nas nossas vidas. E hoje, falando sobre a resiliência, como esse medo nos protege e ao mesmo tempo nos bloqueia mesmo, eu queria muito comentar com vocês, abrir um parênteses antes da gente começar a falar propriamente da resiliência. Nós todos sentimos medo. O medo não é uma qualidade ou uma característica de certas pessoas. Todos nós sentimos medo de alguma coisa. Alguns mais, outros menos. Alguns o medo bloqueia, freia. Outros, o medo, como eu disse agora há pouco, Alba, vai, mas vai com medo. Não tenha medo e muitas vezes não tenha medo de ter medo. Porque o medo, ele é um sinalizador. Mas aonde eu quero chegar? Esse medo, ele surge pelas crenças. Então é isso aí que a gente tem que prestar bastante atenção. As nossas crenças, quem me acompanha semana por semana sabe do que eu estou falando. Se vocês prestarem atenção na minha fala de cada semana, vocês vão perceber que cada semana é um complemento para outra semana. E todas têm a mesma identificação. Quais são as crenças que nos bloqueiam? Quais são as crenças que nos impedem de seguir o nosso caminho? Quais são essas crenças que nos impedem de conquistar aquilo que a gente precisa alcançar para o nosso bem-estar, para as nossas necessidades pessoais, para o que a gente quer na vida? É muito fácil, sabe, a gente julgar as pessoas, muito simples. A gente falar assim, porque essa pessoa é assim, porque aquela pessoa é assado, essa pessoa ela tem muito medo, ela não consegue caminhar, essa pessoa não consegue fazer as coisas fluírem na vida. É muito simples a gente julgar, mas ninguém está na pele do outro. E é isso que nós vamos falar hoje sobre a resiliência, que existem passos importantes, que hoje você pode falar assim, eu não sou uma pessoa resiliente, mas a gente pode sim treinar a resiliência na vida.
Nós somos pessoas que podemos nos transformar a cada dia. Eu não sou a mesma pessoa que eu fui há 20 anos atrás. Ninguém é, eu não sou a mesma de ontem. Todo o meu corpo, ele mudou, as minhas células se regeneraram, a minha capacidade de interpretação é outra. Ninguém é estático, ninguém é permanente, a gente muda a todo instante. Nós somos seres que desenvolvemos uma capacidade muito grande de mudanças. E esse medo que muitas vezes nos freia, nos impede de dar um passão, de dar um salto, esse medo ele pode ser trabalhado. E é aí que eu queria chegar. Eu sei quando o medo está chegando. Eu tenho que tomar uma decisão, eu sinto quando eu fico medrosa. Existem reações físicas, existem reações orgânicas. Quando o medo, ele fala assim, oi, tô aqui. Entendeu? Então eu queria que você agora, vamos fazer hoje uma fala meio assim, técnica. Vamos treinar essa resiliência. Então é assim, quando a gente sente medo, eu vou falar isso por mim. Quando eu sinto medo, eu tenho partes do meu corpo que ela tem sensações. E você? Como que você sente o medo na sua vida? Fala, poxa, eu vou ter que viajar amanhã. Isso para mim não é um problema, porque eu gosto. Mas tem pessoas que sentem medos específicos. Então, a respiração falta, dá um gelo na barriga, dá uma ameaça de diarreia, as pernas gelam, a garganta seca. E qual que é a sua reação? O que você sente? Como que o medo se apresenta em reações orgânicas para você? Pensa. É importante, porque ali na frente a gente vai entender por que eu estou fazendo essa pergunta. Essa pergunta tem um fundamento. E hoje, a gente, mais do que nunca, a gente está vivendo uma crise séria. Nós estamos amedrontados por uma situação mundial. Nós estamos amedrontados por uma situação mundial que fez com que a nossa rotina mudasse. Nós somos hoje obrigados a ficar em casa porque corremos um sério risco de uma contaminação por um vírus. E isso pode causar um transtorno muito sério em família, as pessoas ficarem doentes, a gente passar esse vírus para outras pessoas e isso começar. E é por isso que a gente está fechado dentro de casa. Nós estamos contidos, mas isso a nossa rotina mudou, e não só a minha, a sua, de todas as pessoas que nos rodeiam. De alguma maneira nós fomos afetados. A nossa rotina mudou. E quando a gente muda a rotina, a gente mexe com a nossa zona de conforto ou com a nossa zona de desconforto. Então isso gera o quê? Um pânico. E nós estamos vivendo um pânico geral. Um pânico de quê? Vai faltar, tá faltando comida, ou vai faltar isso, vai faltar a falta. O ser humano, ele tem os instintos. Então, nós que estamos vivendo e sobrevivendo esse momento tão delicado de vida, nós temos medo, sim, das faltas primárias. E o que mais toca um ser humano, vocês vão até rir de mim agora, vocês vão rir. Mas você quer agradar uma pessoa? Dá comida para ela. Dá alguma coisa para ela comer. Ela se sente feliz porque é uma satisfação primária, é um instinto. A comida é um instinto. E a gente pensa que, não, a gente tem um certo conhecimento, isso não é importante. É sim.
Então nós temos medo do quê? Nós começamos a estocar comida dentro de casa, porque nós temos medo da falta. As pessoas que dependem do trabalho estão preocupadas porque vai faltar trabalho, a falta, o medo de não conseguir. E isso tudo gera um outro problema muito grande que nós estamos atravessando aqui no Brasil, que é um problema político. Então o ser humano, além de ele estar atravessando essa crise emocional, essa crise financeira, essa crise existencial, ele ainda está enfrentando uma crise política, porque o ser humano ele tem a necessidade do quê? De lutar por um ideal. E eu fico percebendo isso, que é muito louco isso, porque além de toda essa instabilidade emocional que nós estamos vivendo, nós ainda temos que lidar com as opiniões políticas. E isso tudo, eu fico percebendo que o ser humano, às vezes existem fugas. Por que eu estou falando isso? Porque essa necessidade de buscar saídas é como se ele saísse da situação e se colocasse de uma outra maneira para poder sobreviver sem enxergar o sofrimento dele. E isso entra agora na questão da resiliência. Que nós estamos lidando com a nossa habilidade de recuperar de uma situação traumática, de uma perda agressiva e de uma situação que nos causa muito desconforto. No post que eu fiz ontem, eu coloquei uma florzinha nascendo de um asfalto. Aquela cena, para mim, ela é muito interessante, porque quando a gente vai numa situação, eu pelo menos observo muito as plantas nascerem de um lugar que não tem condição de ter vida, e as plantas nascem, elas arrumam uma capacidade do quê? De romper com toda aquela dificuldade e realmente se colocar de uma forma linda. Se vocês olharem de novo o post, presta atenção, como aquela planta está tão linda no asfalto. E aquilo não é uma montagem, porque a gente já viu muito, eu já vi muitas vezes plantas nascerem de paredes, de como nasceu. E a resiliência é bem isso, como a gente se reinventa em uma situação claustrofóbica, no medo. E nós estamos particularmente falando de um momento de quarentena. Só que nós precisamos treinar a resiliência no nosso dia a dia. Não é só agora. Agora, com certeza, nós vamos aprender muito. Nós vamos aprender muito com essa situação. Nós vamos aprender muito quem nós somos. Quem sou eu em uma situação difícil? Quem sou eu que estou sozinha? Quem sou eu que não posso me divertir? Como eu sou não atendendo tantas pessoas como eu atendo? Como sou eu? Como é a Alba tendo que cancelar coisas que me gerariam prazer? Eu já passei por muitas situações na minha vida e eu tive que trabalhar com essa resiliência. Coisas muito sérias, sonhos, paixões, casamento, mudanças. Quando estava tudo certo, tudo deu errado. Então, eu me sinto pronta para falar isso. Porque eu já passei por várias situações na minha vida. Hoje eu preciso aprender muito ainda, muito mesmo. Mas eu já passei por muitas situações na minha vida que me geraram um transtorno muito grande. E sempre isso envolve o quê? Um sonho, um desejo e uma sobrevivência.
Então, a resiliência, ela vem para nos ensinar. E o ponto principal da resiliência, ela vem nos tocar com a autorresponsabilidade. Que quando a gente é tocado por uma situação que nos força a ser mais flexível, mais maleável, mais independente do outro, quando a gente vive uma situação em que a gente tem que sobreviver com as nossas próprias forças, a gente realmente sai diferente. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão me escutando agora ou que vão me escutar, eu tenho certeza disso que eu estou dizendo, nós vamos sair diferentes. Porque essa autorresponsabilidade que a situação exige que nós tenhamos, isso vai fazer com que a gente mude a visão que nós temos de nós mesmos e a visão que nós temos do mundo. Porque a autorresponsabilidade faz com que a gente cresça, com que a gente seja menos imaturo, que a gente seja menos dependente do outro, que a gente seja menos dependente da opinião do outro, que a gente tome cuidado com a nossa saúde, que a gente preste atenção no que a gente tem feito com as nossas vidas. É isso que essa situação tão delicada, tão nervosa, tão tensa, porque muitas vezes eu pensei assim, nossa, nós estamos vivendo uma guerra, mas uma guerra que a gente não vê, não existem armas bélicas, mas existe uma bomba biológica que, se a gente estiver sensível, o nosso corpo tiver com uma imunidade baixa, nós vamos contrair, entendeu? Então isso faz com que a gente tome cuidados com a nossa imunidade, que a gente passe a fazer exercício em casa, que muitas pessoas nunca fizeram, que a gente passe a prestar atenção na quantidade de água que a gente toma, que a gente preste atenção no que a gente está comendo, na nossa alimentação, no nosso sono, o desafio de conviver com as pessoas que estão próximas a nós. E isso tudo em questão do quê? De dias. Isso foi um treinamento pesado que a Terra fez conosco, que toda essa situação fez conosco, para que a gente seja merecedor dessa nova fase que o planeta está entrando. Eu, particularmente, estou sofrendo com isso. Acho que todos nós estamos sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, já imaginou como o planeta, os oceanos, os rios, a atmosfera, a vegetação, a energia do nosso planeta Terra, ela mudou, com certeza. Tirou os seres humanos da natureza, do meio ambiente e colocou dentro de casa. Tem que fechar, tem que mudar, tem que agir diferente, tem que fazer diferente, tem que mudar agora. E eu acredito que no momento que nós sairmos novamente para o mundo, talvez a nossa consciência seja diferente. Para muitos, com certeza, sim. Para outros, eles vão continuar levando a vida da mesma forma. Mas, com certeza, essa dor que nós estamos sentindo é uma dor muito forte e é uma dor que pode realmente fazer com que nós sejamos diferentes a partir de agora. E eu queria propor para vocês um experimento
quem gosta de trabalhar consigo, quem gosta de melhorar a cada dia, quem gosta de fazer algo que possa realmente transformar a vida, pegar essa dificuldade que vem passando agora, ou já há algum tempo, que vem vivendo uma situação que não é muito feliz, use agora desse momento e faça com que a sua vida seja melhor. Então eu coloquei assim, a história é uma história de um cômodo que tinha 4 portas. Era um espaço que tinha 4 portas. E cada porta, ela tem uma história. A primeira porta, a porta que se fechou, a porta que foi aberta, a porta dos aspectos positivos e a porta de como a situação fez com que a minha vida mudasse. Então, eu gostaria que vocês respondessem essas 4 perguntas. A primeira delas: nesse momento de crise, nesse momento, nessa situação que nós estamos vivendo e passando por ela de uma forma drástica, qual a porta que se fechou na sua vida? Eu vou repetir. Qual a porta que se fechou na sua vida? Se não tem um papel, pega alguma coisa para escrever, porque é muito legal vocês verem a resposta depois. Primeira pergunta: qual a porta que se fechou na sua vida? A segunda: nesse momento de crise, qual porta que se abriu? Qual porta que foi aberta na sua vida? A terceira pergunta: nessa situação, vamos ser realistas e otimistas. Quais foram os aspectos positivos que você já percebeu nessa situação? Sempre existe. Quais foram os aspectos positivos dessa situação? E a quarta porta: como essa situação mudou minha vida? Nós estamos vivendo um momento de mudanças. Todos estamos sofrendo. Então a pergunta é: como essa situação mudou a minha vida? Eu acredito que vocês conseguem responder essas perguntas, mas tem que ser muito verdadeiro. Tem que ser real com vocês. E aí vem uma outra pergunta que eu fiz aqui, que eu coloquei aqui. Como se tornar blindado numa situação dessa? Como desenvolver a resiliência e se tornar blindado, não só agora. Essa situação vai passar. Isso vai demorar mais alguns dias, mais um tempo, mas isso vai passar. Isso não vai perdurar. O nosso próprio organismo, ele vai estabelecer defesas, ele vai se transformar. É uma situação que nós vamos nos adaptar a esse novo vírus. O nosso corpo, ele tem essa capacidade. Nós temos no nosso corpo um microbioma fantástico. Nós temos um sistema imunológico espetacular. Se a gente cuidar da nossa saúde, a gente consegue sim passar por tudo sem adoecer. É que a gente é muito safado com a gente, entendeu? A gente não presta atenção, não toma cuidado, não come direito, tem preguiça de fazer comida, não bebe água, não faz atividade física. É safadeza. E depois fica com medo de ficar doente. Tá. Como se tornar blindado e ser resiliente na vida? Achar saídas. Sair, pegar alguma coisa e falar assim, não, esse negócio já quebrou mesmo, mas eu vou fazer isso na minha vida, eu vou achar uma saída. O primeiro grande desafio
para se tornar uma pessoa resiliente é não se revoltar. A revolta é quando a gente não quer ter autorresponsabilidade. Essa é a verdade. Quando a gente se torna revoltado, a gente não é resignado. Vou dar um exemplo de resignação e resiliência. Resiliência é de quando a gente está passando por uma situação e a gente tem que aprender com aquilo. Ou aprende, tá? E resignação? Ela é uma pessoa resignada. Não, resignação não é você aceitar tudo e falar assim, vai ser assim e eu tô sofrendo e pronto e não aprender nada. Não, resignação não é isso. É você saber que você tem que passar por aquilo, mas aquilo vai terminar e você vai tirar a mensagem. Você vai aprender com aquilo, porque você quer aprender com aquilo. Você quer ser responsável por você mesmo. Você quer desenvolver a autorresponsabilidade para sua vida. Então, você está pronto para conquistar um espaço na sua vida, fazer com que aquilo realmente mude a situação. Você está pronto para quê? Para ser melhor, para desenvolver a sua melhor versão nessa vida. É viver, como eu coloquei aquela mensagem no voo de Sofia. Viver uma experiência de liberdade. A gente pode viver experiências de liberdade na vida. A mensagem do voo de Sofia é isso. É você aprender a ser forte. Você aprender a não se desesperar quando as coisas acontecem. É você aprender a ser resignado quando precisa ser resignado. Resignação é entender que você precisa passar por aquilo e que não tem como mudar. Não tem como eu mudar a minha vida nesses dias. Então eu tenho que ser resignado. Mas eu sou resiliente. Eu já estou estudando o tempo que eu tenho aqui. Eu estou usando o meu tempo útil. Eu estou usando todas as ferramentas que eu tenho para quê? Para que na hora que eu sair dessa situação eu saia melhor. Esse é o grande desafio da vida. A gente aprender com a situação e sair melhor dela. Então eu coloquei aqui, imagina que nós vamos subir uma escada e essa escada tem 9 degraus. E esse é um treinamento para você conquistar resiliência na sua vida. Então essa pessoa que me sugeriu o tema e essa outra que me sugeriu também, para que eu adaptasse essa informação de se reinventar no meio de tantas dificuldades. Uma me passou a resiliência e a outra falou assim, eu acho que você tem que falar sobre o se reinventar na vida. Então, pesquisando hoje, eu achei os 9 degraus de como a gente alcançar a resiliência com sucesso. Então, nós vamos sair dessa quarentena, nós vamos começar a nossa vida de uma forma diferente, nós vamos sim buscar as saídas que a gente precisa, com autorresponsabilidade, e o primeiro passo, administrando as emoções. Como que a gente administra as emoções? E tem uma outra palavra que está linkada com a autorresponsabilidade. O resultado que eu quero atingir na minha vida. Muitas pessoas falam assim para mim, Alba, mas eu não sei o que eu gosto, eu não sei o que eu quero, eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei como conquistar isso. Eu sempre digo uma coisa, comece a fazer as coisas rotineiras, comece a fazer o que você faz, mas faça bem feito. Tem uma historinha de um cara que trabalhava em uma loja de carros. E esse cara, essa pessoa, ela estava ali nessa empresa faziam 8 anos que essa pessoa estava trabalhando, vendendo carros, e a performance dessa pessoa caiu um
pouco. Ele não estava vendendo como ele vendia antes e sempre reclamava daquilo que estava acontecendo, e essa pessoa não estava ganhando mais o que ela ganhava, obviamente. E aí ele começou a reclamar da empresa, porque a empresa não oferecia mais cursos de venda, não oferecia isso, não oferecia aquilo. Mas alguém chegou para esse homem e falou assim para ele: mas os outros que entraram têm menos experiência que você e eles estão vendendo. Por que será? E aí essa pessoa começou a se colocar menos, que ele era um coitado, que ele não estava passando por uma situação muito boa. E essa pessoa falou para ele assim: olha, por que você não aprende a agradecer pela oportunidade que você está tendo, pela oportunidade do seu trabalho? Comece a olhar as situações que você está vivendo de uma forma diferente. Comece a observar as pessoas que estão à sua volta. Comece a observar a vida, as situações, o que te apresenta. Observe os seus clientes, comece a agradecer, emane energias diferentes, mas se torne responsável pelas suas atitudes. Queixar, se vitimizar, achar que a vida não é boa, que as pessoas não prestam, que ninguém te oferece nada de bom, isso não é uma resposta positiva para a sua vida. Muda, procure mudar, tente pelo menos, tente mudar o seu modo de enxergar as coisas. E assim ele fez, ele começou a desenvolver uma nova habilidade. E a vida dele mudou, porque ele começou a ter autorresponsabilidade. Eu só parei um pouquinho porque tinha saído fora a conexão. E eu dei essa pausa, mas eu já estou de volta. E esse é o primeiro ponto da gente começar com a resiliência. É a gente sair da condição de vítima, de coitado, sair da condição de que a gente é menos. E nós temos que aprender a administrar as emoções. A gente não explodir na hora que tem vontade. Quando tiver vontade de enforcar o outro, vai tomar uma água, vai respirar. E a segunda coisa, às vezes, o segundo degrau é a da competência social. O que significa isso? Que às vezes, a gente não gosta de ser ajudado, ou a gente não quer ser ajudado. Geralmente, quem não gosta de ser ajudado, também não gosta de ajudar. Então, quando a gente precisa de ajuda, a gente precisa aceitar essa ajuda. Porque com a ajuda do outro, a gente muda a nossa visão. A gente muda paradigma. Quando a gente é ajudado, a gente troca energia e a gente aprende o que? A ser melhor. Nós aprendemos a ser melhores com a ajuda dos outros e com isso a gente tem uma bagagem maior para ajudar as pessoas. O terceiro ponto fundamental para a gente treinar a resiliência é nos colocar, ser empáticos. A empatia, uma palavra tão falada ultimamente. Ter empatia pelo outro. Quando acontecer alguma coisa, não ser o primeiro juiz a dar uma sentença para a pessoa, mas se colocar no lugar dela. Tem gente que abusa um pouquinho da nossa boa vontade, mas a gente tem sempre que se colocar na situação do outro, entender. Às vezes não é fácil, porque tem pessoas que abusam, sim. Tem gente que só procura a gente quando precisa. Não é
aquela situação de amizade que vem, que troca amizade. Não, tem gente que abusa. Mas mesmo assim, a gente tem que aprender a ser empático com essas pessoas. Porque nós estamos crescendo também com elas. Se colocar no lugar, empatia, se colocar no lugar do outro de uma forma amorosa. Olhar sem julgamentos. Sério isso. Flexibilidade mental. Quando nós vivemos uma situação, como nós estamos vivendo hoje, de quarentena, que nós temos que ficar fechados, sem o lazer devido e sem a nossa rotina, muitas vezes deliciosa. Eu adoro a minha rotina, eu gosto muito, estou sentindo muita falta dela. E isso nos faz, às vezes, a gente se torna estressado. E o estresse gera uma tensão e uma teimosia muito grande. E nós, quem é teimoso, sabe do que eu estou falando. E muitas vezes a resiliência, ela precisa dessa qualidade, da flexibilidade mental. A gente aprender a olhar a situação, falar assim, nossa, essa situação, ela tá difícil, mas eu vou conseguir sair dela. E eu consigo. Estabelecer e começar a olhar, gente. A resiliência é quando você olha para a situação. É você se tornar flexível o suficiente para poder sair fora do sofrimento. Porque a falta de resiliência são crenças limitantes. São crenças que a gente luta por elas todo dia, todo dia, todo dia. Então, vamos, por favor, liberar a mente. Vamos olhar para as coisas de uma forma mais fácil, mais tranquila. Eu sei que não é fácil, não é, a realidade de cada um é diferente. Eu tô falando isso, pode ser que alguém tá falando assim, Alba, mas você não tá na minha pele, você não tá vivendo o que eu tô vivendo. Entendeu? Eu sei disso, mas cada um na sua realidade. E pega cada ponto desse e joga para a sua vida. Responde as 4 perguntas. Faça essa autoobservação. Se você achar que vale a pena, esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube. Fala assim, eu não quero ouvir a fala da Alba inteira, mas eu vou lá só para ver esses 9 pontos que ela citou. Vai lá, olha, vale a pena. Vale a pena. Não vai me escutar 1 hora, mas só esses pontos são importantes. Depois eu vou fazer um post com esse texto, porque eu acho interessante lembrar disso sim, e falar assim, não, isso aqui é importante, eu preciso passar por isso na minha vida. E eu vou fazer, deixa eu falar rápido, porque o nosso tempo está quase acabando. Tenacidade é o 5º degrau. Capacidade de lidar com as dificuldades, recalcular rota. Deu ruim, tem que achar uma saída. As coisas estavam indo muito bem, eu estava querendo muito aquela situação na minha vida. De repente, caiu tudo por terra. Não deu nada certo. Vou dar um exemplo pessoal. Eu junto com o Fred Crema, nós tínhamos planejado uma viagem desde o ano passado. Íamos sair agora, dia 23 de maio, nós íamos fazer o roteiro da Grécia e Turquia, juntamente com o voo de Sofia, estava tudo planejado, tudo organizado, as pessoas tinham reservado. O que nós tivemos que fazer? Recalcular a rota. Deu tudo errado. Mas nós tivemos o quê? Que jogar essa viagem para o outro ano. Nós vamos fazer, mas em outra data, em outra situação. Eu fiquei triste? Sim, claro. É um projeto, é o meu trabalho, eu gosto do que eu faço, me causa prazer, me dá alegria, mas eu tive que recalcular a rota.
É importante capacidade de lidar com saídas. É você estar vivendo uma situação, o resiliente ele tem essa capacidade. Deu errado, tenho que ficar em casa. Eu vou trabalhar, mas eu tenho tempo livre, o que eu vou fazer? A única coisa que ninguém pode tirar de ninguém é o conhecimento. Adquirir conhecimento é a única riqueza que não nos pode ser tirada. Vai aprender alguma coisa, seja lá o que for. Quer aprender a cozinhar, quer aprender a fazer um bordado, quer aprender uma língua, quer fazer um curso. Tem tantos cursos gratuitos esses dias. Saídas, mas saídas inteligentes e adquirir conhecimento, que é a única coisa que não nos tira. A solução de problemas é o 6º degrau, que é o controle das emoções, que está diretamente linkado com essa tenacidade. É o controle das emoções quando a gente precisa achar as saídas. Então, o controle mental junto com a tenacidade, elas estão linkadas um com o outro. E o 7º degrau é a proatividade, encarar os desafios e sair do sofá mental. Esse sofá mental, eu estava fazendo o texto hoje e eu pensei, é um sofá mental. A proatividade é a gente, saídas, vamos pensar em alguma coisa, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Que está diretamente linkado com o 8º passo, que é a temperança. É a gente controlar a impulsividade, a raiva, o tédio, a angústia, a ansiedade e procurar achar uma saída. Talvez as pessoas que estão me escutando pensem assim, mas você não está na minha pele, eu não sei o que fazer. Procura na sua rotina o que você mais gosta de fazer. Busca isso. Tem alguma coisa que você gosta de fazer? Existe. E isso pode ser o seu futuro ganha-pão, aquele hobby que você gosta e que vai te dar prazer e vai te dar dinheiro. Entendeu? Então isso tem tudo a ver com o quê? Com a sua predisposição a ser feliz, que é o 9º passo, é o otimismo. Uma pessoa resiliente, ela está enfrentando uma situação delicada na vida, mas mesmo assim, ela se sente feliz, porque ela sabe que aquilo não é eterno. A gente sabe que isso não vai durar para sempre, essa situação que nós estamos passando agora. É um período muito difícil, sim, muito difícil. Eu sei quem tem crianças, quem está casado e o relacionamento não é muito bom, você ficar junto com a pessoa o tempo inteiro. Tem outras pessoas dentro de casa. Eu entendo, mas eu estou aqui para ajudar de alguma forma você a enxergar saídas na sua vida de uma forma muito positiva. E a resiliência, ela é isso. A resiliência, ela te dá a oportunidade de você ser livre. Ser livre apesar da situação que você está vivendo. Você ter autorresponsabilidade pela sua vida é 50% de sucesso nesse treinamento de se tornar resiliente. Se você, a partir de agora, respondendo aquelas 4 questões, das 4 portas, qual que é a porta que se fechou, qual que é a porta que abriu, o que eu tirei de bom e o que isso me ajuda na minha vida. O que essa quarentena está fazendo para você? Que porta que fechou? Que porta que abriu? O que você está tirando de bom? O que você enxergou para o seu futuro? Isso é para pensar. Eu não estou aqui hora nenhuma para ditar normas, regras, nada, nunca.
Nunca. Eu estou expondo o meu ponto de vista, eu estou expondo o que eu estudo, eu estudo para falar com vocês, eu tenho meu ponto de vista, mas eu escuto outros palestrantes, eu leio, eu me dedico, eu tiro meu tempo para falar com vocês. Isso me causa prazer, isso gera uma sensação muito gostosa, porque muitas pessoas me dão feedback. Eu faço isso de uma forma amorosa. E a vida é isso, é uma troca. O resiliente, ele sabe que ele precisa trocar. Que quanto mais trocas existem, sejam elas quais forem, seja de conhecimento, seja de amizade, seja de energia, seja em relacionamentos, seja de trabalho, trocas. As trocas existem desde sempre e a gente veio para trocar, sim, principalmente energia. Que quanto mais otimistas nós formos em relação a conquistar uma vida melhor para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado, mais o nosso planeta vai lucrar. Então pensa nesse momento de resguardo do nosso planeta, que ele está se reconstruindo, que ele está se autopurificando. Vamos fazer isso com a gente também. Vamos ser resilientes para enfrentar essa situação tão delicada, tão amedrontada que nós estamos vivendo, tão delicada. Uma situação de espiritualidade. Eu vejo isso. Espiritualidade não é só ficar orando o tempo inteiro. Não, isso é importante. Isso é muito importante, as orações. Mas a espiritualidade é você se colocar conectado com a sua própria essência. Você ser um canal de energia. Você transmitir a positividade para as pessoas que estão próximas a você. Você ser otimista. Você ser proativo. Se a louça da sua casa tem um monte de louça na pia, existem várias pessoas que estão na mesma casa, vamos lavar isso. Não é você vai ser, eles estão usando de mim porque eu lavo sempre. Lave sempre. Você está fazendo alguma coisa para cuidar do meio ambiente que você vive. Nós temos 3 casas. A minha casa, Alba, a minha casa física e meu planeta. Nós fomos obrigados a ficar dentro das nossas casas físicas e da nossa casa interna. Então vamos cuidar desse planeta Alba, planeta Casa Alba e planeta Terra Alba. Vamos fazer das nossas vidas o melhor que pudermos nesses dias. E não só nesses dias, mas todos os dias das nossas vidas. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês sobre resiliência, a nossa habilidade de lidar com situações traumáticas, doloridas, tensas, nervosas, a nossa capacidade de sermos otimistas apesar de, e pegar essa deixa e fazer com que as nossas vidas sejam melhores a partir de agora, que a gente pode fazer isso. Nós podemos transformar as nossas vidas e as vidas de tantas outras pessoas, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pela nossa proatividade, pela nossa tenacidade, pela nossa flexibilidade mental, pela nossa... Deixa eu buscar aqui, que eu esqueci. Pela nossa capacidade de solucionar problemas, de achar saídas, pela nossa empatia, pela nossa competência social e pela nossa capacidade de administrar as nossas emoções. Não é porque eu tô com raiva que eu vou sair mordendo em todo mundo. Não é porque eu tô nervoso, que eu tô entediado, que eu vou gritar com a pessoa que tá do meu lado. Não é porque eu tô infeliz na minha vida que a pessoa que tá ou mora comigo, ou que eu resolvi que essa pessoa vai ficar comigo, essa pessoa tem que me suportar. Ninguém é obrigado a suportar ninguém.
Nós escolhemos a pessoa e essa pessoa nós devemos respeitar, porque foi uma escolha. E da mesma forma que a gente ser empático e a gente ser o quê? Cuidadoso com o outro, a gente administrar as emoções num momento tão delicado desse, a gente realmente administrar as nossas emoções. Então, era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado bastante. O nosso tempo vai terminar agora. E quem quiser conversar, deixa as mensagens no direct. E quem quiser voltar para ver o vídeo, tá no meu YouTube, o canal do Voo. Eu deixei no meu post. E gratidão por vocês estarem comigo. Até o próximo.